Fala, fera! Seja muito bem-vindo ao canal Falando em Finanças. Eu sou Diogo Oliveira, sou especialista em opções, sou professor para te ajudar a avançar nos seus investimentos. Se você ainda estava parado, aí, estagnado, sem resultados, você chegou em boa hora a esse canal. Vou pedir para você se inscrever aqui no Falando em Finanças, deixar o seu joinha se você realmente gostar. Eu quero ver o seu comentário também aqui embaixo, dizendo que curtiu, que gostou e que está aprendendo conosco, tá bom? No vídeo de hoje eu vou te ensinar alguns dos conceitos básicos, fundamentais, para que você entenda e consiga, de fato, operar no mercado de opções. É um trecho de uma das aulas da nossa Imersão Método Fera, um curso completíssimo sobre opções e vai te fazer avançar do básico até as operações avançadas, aprendendo aí mais de 40 estratégias, já conseguindo rentabilizar a partir de amanhã, aí, já no próximo pregão, você já consegue fazer uma operação, sem dúvida nenhuma, você vai evoluir muito no teu operacional. Então eu vou pedir mais uma vez, não esquece, deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos comigo para mais um vídeo desse canal. Vamos lá! Sobre o conceito de opções, tá? Então, vou fazer uma revisão aqui bem rápida com vocês, pensando o seguinte: a call, ela te dá o direito de comprar o ativo objeto, tá? Então, como quem compra tem o direito, quem vende fica na obrigação, tá? De vender, tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Os conceitos mais importantes do mercado partem desse pressuposto, que vocês dominam os conceitos básicos que são a relação entre compradores e vendedores das opções, tá? A put, ela é o direito de vender o ativo objeto, tá? E logo, quem tem vendido put fica na obrigação de comprar o ativo objeto, caso vá para exercício essa posição, tá? Beleza? Em comum entre essas situações, ou esses direitos e obrigações que nós estamos comentando aqui, tem o ativo objeto, tá? Que é a ação correspondente do qual essas opções derivam, tá? Outra coisa que tem em comum, obviamente, é o strike, que vem a ser o valor futuro da negociação dessas opções, em caso de exercício, evidentemente, tá? Nós temos também aqui em comum, nessa operação, um prêmio, tá? O que é um prêmio? O prêmio é o que você, como comprador, está pagando ao vendedor, é remuneração, tá? Isso aqui tem relação com o risco. A gente pode pensar isso como um prêmio de risco também, porque se alguém está vendendo e quando ele vende se coloca numa posição de obrigação perante o comprador, ele está correndo um risco, naturalmente. Eu sei que o comprador também tem o risco de errar a operação e acabar tendo prejuízo. Pode acontecer. Para os dois lados. Sempre tem vantagem e desvantagem. O risco está aí para todo mundo. Acontece que, quando você paga esse prêmio, você está remunerando o vendedor pelo risco que ele está correndo de ficar na obrigação, porque o comprador da opção ele tem uma vantagem. E a vantagem é justamente ele não ter obrigação, ele ter o direito, ele pode escolher, vou exercer ou não vou exercer. Na prática, né, vocês estão vendo isso, que durante as negociações, ao longo de todo esse período, até o vencimento das opções, você vai ter possibilidades de sair dessa operação que você entrou. Então, se você vendeu, você pode comprar essa opção e encerrar aquela obrigação, não tem mais obrigação nenhuma. Evidentemente que vai depender da condição do mercado para saber se você vai encerrar essa operação com lucro ou com prejuízo, né? Se comprar a opção que você vendeu por um preço acima do que você vendeu, obviamente você vai realizar um prejuízo. O contrário é também verdadeiro. Se você comprar
uma opção que você vendeu mais barato do que você vendeu, você vai ter lucro, né? Então vai te sobrar ali uma grana interessante. Então, outro aspecto também que tem entre comum, outra característica importante que tem entre eles que é comum, é o vencimento, tá? Então, sempre, qualquer opção tem que ter essas características. Vocês precisam entender que existe um ativo objeto, e a literatura também vai chamar, né, alguns autores chamam de ativo subjacente, é a mesma coisa, tá? Então, se eu tiver lá, por exemplo, a gente fez hoje Transmissão Paulista, TRPL e 217, se não me engano, tá? Essa opção aqui é uma opção de compra, como vocês viram lá no módulo, tem explicando direitinho o calendário de vencimento e tudo mais. Essa é uma operação com uma opção de compra que tem a seguinte característica: tem uma letra I aqui no meio desse ticker que indica o quê? Que é uma call que vence em setembro, tá? Uma call que vence em setembro. Qual setembro? Setembro desse ano, 2024, 2025, 2026. Aí tem que entrar na plataforma para conhecer, tem que saber, né? Não basta o que eu sei, pelo ticker eu consigo saber se é call, se é put, e consigo saber qual é o mês do vencimento, mas não consigo identificar o ano. E aí o ano tem que pesquisar, tem que ver. Maneira mais simples, mais fácil, mais rápida da gente obter essa informação. Já falei para vocês, a gente faz bastante uso do banco de dados do Opções.net, que é uma plataforma também de simulação, de opções e tudo mais, semelhante ao Opilab que nós utilizamos lá. Só que ele tem um banco de dados estruturado de uma maneira um pouco diferente, como ele tem a maior parte dos seus dados, hoje em dia menos, né? Eles restringiram muita coisa, mas desde o do início da sua formação como plataforma disponível para o mercado, essa era uma plataforma absolutamente grátis. Então, o banco de dados dele é muito público, assim. Eles facilitam muito o acesso. Então, se você clicar, deixa eu botar aqui, deixa eu abrir uma outra, pegar uma outra aba aqui para não confundir com essa, tá? Se você pegar, por exemplo, e digitar aqui opções.net.br, colocar um barrinho aqui do lado e digitar lá o código da opção, isso aqui vai ser certamente a maneira mais rápida de graça que você tem para identificar rapidamente. Olha só, em poucos segundos nós já descobrimos aqui, vou botar aqui de volta, tá? Em poucos segundos nós já descobrimos que a TRPLI 217 é uma opção que vence realmente em setembro, como eu comentei, em setembro desse ano. Se fosse para o setembro de outro ano lá, tem opção que vence setembro de 24? Não tem. Transmissão Paulista não tem tanta liquidez assim, opções. Tem alguma liquidez, né? Dá para fazer alguns negócios, mas não tem muita liquidez. Portanto, não tem tantos vencimentos assim. Mas tem opção, por exemplo, vence lá em janeiro de 2024, né? Tem também, né? Então, isso aqui poderia mudar. E essa operação que está aqui na AI 217 poderia não ser desse ano. Então, aqui é a maneira mais rápida para você descobrir não somente o strike da opção a partir do ticker, né? Você vê que eu botei lá opções.net.br barra o ticker da opção. Então, você tem o código aqui da opção, o ticker, que a gente chama de ticker, que é o nome da opção mesmo, o códigozinho dela. Se é call ou se é put, qual é o ativo subjacente ou ativo objeto, qual é o strike da opção, qual é o vencimento da opção e quais são os prêmios, foram os prêmios negociados. Veja, tem tudo aquilo que eu comentei ali numa única página, você vendo inclusive quais foram os negócios realizados, a quantidade de negócios realizados, o preço realizado, qual foi e qual era. Isso é extremamente interessante também para quem vai se aprofundando, entendendo a dinâmica do mercado, qual era a volatilidade implícita naquele momento, qual era a cotação do ativo objeto naquele momento. Então, te ajuda a entender, inclusive, poxa,
Em que valor estava a transmissão paulista lá em março, quando houve esse negócio aqui? Ah, lá em 21,50 saiu a 1,62. Aí agora, nesse mês, dia 28 de abril, um mês depois desse negócio, foi o primeiro negócio realizado lá, teve saída a 2,30. Teve negócio a R$ 2,30 quando? Quando a transmissão paulista estava lá próximo dos R$ 23, né? E agora, como tá? Tá 24 e pouquinho, 24,80, se não me engano, na hora que eu fiz a operação, inclusive. Puxa vida, então essa opção tem que estar valendo mais, né? Por isso que nós pagamos realmente mais nessa opção, paguei 3 e pouco nessa opção hoje, tá? Ah, mas ela não está aqui, pô, a informação não está aqui. Poxa vida, não está aqui por quê? Porque nessa base de dados aqui, que é gratuita, você não tem acesso ao pregão do dia. Então, as cotações não são atualizadas em tempo real e você não tem acesso às operações realizadas no dia, somente as do pregão anterior. Então, amanhã, quando nós entrarmos aqui, para mim aqui em Portugal já são meia-noite e 40, né? Para vocês são 8h40 da noite, então ainda não virou meia-noite aí, vocês não têm acesso à informação do pregão dessa terça-feira, tá? Então, só na quarta ali vocês vão visualizar isso. Mas eu consigo ver isso em outro local? Consegue. Para quem tem o Profit, por exemplo, lá, pega o Profit aqui, abre lá nas ferramentas aqui, ó, vai na ferramenta que chama Times and Trades, tá? Vai pegar essa ferramenta aqui e vai digitar lá o código da opção, TRPL e 217, dá o seu enter e vai ver, ó. Tiveram dois negócios nessa opção, tá? Uma aqui foi o que eu realizei, 3,65 na hora, e teve alguém da Vitrio lá que comprou da XP aqui a 3,62 depois na sequência aí, na parte da tarde, 2 horas da tarde. Compraram pela Vitrio essa posição aqui, 2,62. Ah, um ponto interessante para vocês conhecerem também, né? Deixa eu apagar isso aqui e vir para cá. Qual que é a situação disso aqui, ó, do agressor, tá? E aí eu já vou apontar para vocês aqui uma coisa importante que nós não agredimos, tá? Por conceito metodológico aqui, nas nossas operações, nisso que vocês estão estudando, que eu desenvolvi, que é o método FERA, em opções, nós não agredimos book. Dificilmente fazemos isso. E por quê? Tá? Tem uma explicação, evidentemente, tá? E o que, antes de dizer essa explicação, tem que dizer o que é o agressor. O agressor é aquele que vai executar aquela ordem deliberadamente, tá? Por exemplo, essa operação aqui não tinha book, tá? Eu mostrei para vocês, inclusive, o tema da aula de hoje ali do 100 ao milhão era justamente operar essas opções sem book, sem ordem no livro de ofertas, não sabe exatamente qual preço que você conseguiria negociar. Você tem que apelar para algum modelo de precificação das opções para entender qual seria o preço dela, considerando aqueles fatores que nós já apontamos para vocês, que é o ativo objeto, tá? Então, o preço do ativo objeto, quanto que estava transmissão paulista no momento, o strike da opção, nesse caso aqui, 21,75, o vencimento, tá? E a gente utiliza normalmente dias úteis para o vencimento dessa opção, tá? Deixa eu exercise, vamos botar assim no English, tá? E aqui nós utilizamos também a vol implícita do ativo, tá bom? E a taxa de juros, tá? Taxa de juros, nós usamos aqui o DI para representar essa posição, que vem a ser geralmente 0,1% ou menos do Selic, tá? Então, Selic a 13,75, nós vamos o DI aqui mais ou menos nessa posição aqui, tá? Beleza?